uso capião. A gente vai estudar então a extraordinária, a ordinária, a uso capião tabular, e aí a uso capião especial, que temos a urbana. A urbana se divide em individual e coletiva, e temos a rural, e depois a uso capião para abandono do lar. Ok, vamos começar então com a uso capião extraordinária. Todo mundo com o código na mão, por gentileza. Bom, abrindo o código, está lá no 1200. Gente, desculpa aí, hoje estou meio apavorado, hein? 1238 na tela, por favor. Bom, não vou colocar na tela, não. Estou apanhando muito desse compartilhamento aí. Vocês acompanham no código de vocês, por gentileza. Artigo 1238. Aliás, eu coloquei na tela aqui, né? Aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, o qual servirá de título para o registro do cartório de registro de imóveis. Bom, essa uso capião ela tem o nome de extraordinária, porque a uso capião é oriunda do direito romano, lá no direito romano, século 450 ou 455 antes de Cristo, a primeira formalização da uso capião que a gente tem é na lei das 12 tábuas ainda. Então, lá, somente os romanos poderiam usucapi, os chamados peregrinos não poderiam, naquela época não podiam, e só existia uma uso capião. É aquela que era uma forma de regulamentar aquele que tinha um justo título, e o justo título também era acompanhado da presunção da boa-fé. Então, só havia uma espécie de uso capião, a uso capião comum, que ela que se transformou em ordinária e comum quando criaram essa aqui, que é a extraordinária, e a diferença dela é exatamente o justo título e boa-fé. Então, não exige justo título e boa-fé. Então, por 15 anos, aí exige posse mansa e pacífica e animus domini, porque são requisitos obrigatórios, conforme nós vimos na aula anterior. Então, ela só exige essa uso capião extraordinária. Por que ela é extraordinária? Primeiro, para distinguir da ordinária, e segundo, que é uma situação onde não exige os requisitos facultativos, só exige os requisitos obrigatórios, né? Novamente, eu vou ratificar que a sentença não é constitutiva, é meramente declaratória. Isso vale para todas as usos capiões, mas, inclusive, o próprio Código estabelece essa situação, o artigo, quando ele fala que assim declare por sentença, ele está afirmando mais uma vez que é uso capião, a natureza da sentença declaratória. Tanto é que nós podemos ter uso capião em matéria de defesa, vou falar isso no final. Então, aí, então, a primeira espécie de uso capião ela é extraordinária, porque só exige os requisitos obrigatórios. Então, por 15 anos, adquirirá a propriedade aquele que, na posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimos domini, mesmo sem justo título e mesmo sem boa-fé. E essa uso capião, né, ela praticamente se subdivide, né? O código ele traz como única, a gente estuda como extraordinária, mas tem, inclusive, doutrinadores que chamam de extraordinária habitacional e extraordinária pro labore, que é aquela que traduz a função social da posse, valorizando aí tanto para fins habitacionais, né, redução do déficit habitacional, quanto ao uso capião para o trabalho. Como é que é isso? No parágrafo único, né, do mesmo artigo, da mesma uso capião extraordinária, ela estabelece uma redução do prazo em 5 anos, se houver no imóvel se assentado por uma natureza familiar, habitacional para a família, né, para fim de moradia, que é um requisito especial, e, além disso, ou exploração econômica do imóvel rural, né, seja extrativismo, pecuária, agrícola, enfim, desde que esteja dando ao imóvel uma função social. E aí, a intenção
dessa redução do prazo é fixar o homem no campo, é promover trabalho, emprego, renda, giro financeiro, giro econômico, enfim. Então, aqui nós temos a uso campeão extraordinária, ela reduz o prazo em 5 anos, quer dizer, vem para 10 anos, né? Se no imóvel estiver estabelecido a moradia da família ou uma exploração econômica desse imóvel. Okay? Tem doutrinadores que subdividem em extraordinária habitacional e extraordinária pro labore, né? Mas é a mesma uso capião com a redução do prazo. Segunda espécie, aqui então a gente vai estudar a uso capião ordinária, está lá no 1242, é aquela que, além dos requisitos obrigatórios, também exige os 2 requisitos facultativos, justo título e boa-fé. O prazo, então, é de 10 anos, né? Por que tem um prazo menor? Exatamente porque apresenta esses 2 requisitos facultativos, justo título e boa-fé. Eis na tela, aí logo embaixo, o artigo 1242. Vamos ler. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Então, eis aí a uso capião. A uso capião ordinária. A uso capião ordinária, artigo 1242 do Código. O parágrafo único do 1242 eu não vou ler agora, porque ele também traz uma hipótese de redução pela metade desse prazo, só que ele mistura o requisito da função social com o requisito da nulidade de título, do título aquisitivo, que eu vou falar logo em seguida da uso capião tabular. Então, vamos para a terceira espécie de uso capião, onde ela vai traduzir esse parágrafo único do 1242, que é o uso capião tabular, também chamada de convalescência registral. Ela é muito chamada de uso capião tabular para os juristas, né, especialistas em direito registral, em direito fundiário. Né? Muitos também chamam de uso capião de livro. Né? Então, são expressões sinônimas. Uso capião tabular, ou convalescença registral, ou uso capião de livro, que, conforme eu falei, está lá no artigo 1242, no parágrafo único. E, além disso, para adequar a essa espécie de uso capião, houve uma alteração no artigo 214, parágrafo 5º, né, da Lei de Registro Público, a Lei 6.015. Okay? Então, essa lei, em 2004, acrescentou o parágrafo 5º, que a gente vai ver o que ele modificou para adequar a esse parágrafo único do 1242. Então, como é que isso acontece? Bom, primeiro, a gente tem que compreender que ela está lá no parágrafo único do caput da uso capião extraordinária. Então, ela é uma variação, é uma variante da uso capião ordinária, onde privilegia a função social da posse, mas, juntamente com isso, ele mistura um outro requisito, a exigência de um justo título, que foi cancelado posteriormente. Eu dei até um exemplo aí. Imagine que, geralmente, isso ocorre em matéria de defesa, né? Então, a alegação de um título falso ou nulo, né? Aí, na contestação, né, a defesa alega, ainda que seja falso, não importa, porque já preencheu os requisitos da uso capião ordinária. É mais ou menos assim, né? Imagine que você adquiriu o imóvel, né? Adquiriu o imóvel, justo título, boa-fé, e ainda nem completou o prazo para uso capião ordinária. Imagine que não se completaram o prazo de 5 anos, apesar de você estar morando no imóvel ou destinando o imóvel para fins econômicos ou para fins de moradia. Nesse caso, preenchendo esse requisito, imagine que esse título esteja sendo questionado por alguma ação que não seja nem uma ação de evicção, discutindo propriedade, ou que não seja uma ação possessória. Né? Existe um caso na jurisprudência que a gente olha em quase todos os manuais, é uma situação de que o INSS, né,
ele não questiona a compra e venda de um imóvel. Existe uma escritura de compra e venda, com todos o cumprimento de todas as formalidades, se enquadrando em justo título e boa-fé, né? Um título que seria devido para a transmissão da propriedade, mas ele alega que a certidão negativa de tributos da Receita Federal, ela não é idônea. Sendo inidônea, ele pede o cancelamento do registro. Nisso, como medida cautelar, pede o bloqueio do registro. Então, lá no registro, né, do imóvel, fica gravado um bloqueio. Esse bloqueio evita que o novo proprietário transmita a propriedade para qualquer um. Então, ele não vai ter uma das faculdades da propriedade, que é exatamente a disposição. Por quê? Exatamente porque esse bloqueio impede essa disposição. Só que houve, nesse caso específico, uma inércia do INSS, então ele meramente alegou essa nulidade, mas por uma inércia processual ocorreu a transmissão da propriedade, aquisição da propriedade, perdão, não é transmissão, aquisição por uso capião, pela convalescência registral alegada em matéria de defesa, o seguinte: olha, meu amigo, eu sou o terceiro de boa-fé, adquiri, não sabia dessa certidão, então, por isso, já transcorreu o prazo da uso capião, então, mesmo que você anule esse título, agora não dá mais tempo. Então, só restando aquela outra parte, apenas uma ação de evicção contra o vendedor a nível de perdas e danos. Então, e esse parágrafo 5º da Lei de Registro Público, exatamente, ele complementou o caput do artigo 214, né? Exatamente para proteger o terceiro de boa-fé. O Instituto objetiva proteger o terceiro de boa-fé que adquire o imóvel que foi contestado por esse instrumento, seja público ou particular, mas que seria um título devido na transmissão da propriedade. Então, lá no artigo 214 da Lei de Registro Público, ela traz no caput uma regra taxativa, onde se diz o seguinte, que as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no independentemente de ação direta. Então, nesse caso, é como se ocorresse a nulidade de forma automática, de pleno direito, independente de ação direta. Só que ele acrescentou o parágrafo 5º para ficar em consonância com o parágrafo único do artigo 1242, onde excepciona a regra do caput, estabelecendo que a nulidade não será decretada se atingir o terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel. Então, durante o processo registral, e esse bloqueio registral, o bloqueio, gente, é uma medida coercitiva, uma medida que não pode durar ad eterno. É uma medida que tem o seu caráter de provisoriedade. Então, não pode se bloquear uma matrícula pelo resto da vida. Então, por esse motivo, em prol do terceiro de boa-fé, houve a convalescência registral, o prazo se completou em cartório, por isso que é chamado de uso capião tabular ou convalescência registral, muitos também chamam de uso capião de livro, porque ocorre exatamente lá no livro de registro público. Ok, pessoal? Então, essa aí é a terceira espécie de uso capião que a gente traz para vocês. Está no parágrafo único do artigo 1242. É uma variação, é uma variante da uso capião ordinária, né? Com prazo de 5 anos, redução de 5 anos, né? Pela metade do prazo da uso capião que está previsto no caput. Bom, agora a gente vai estudar uma espécie de uso capião que se subdivide em 3 espécies, subespécies, né? Que a gente vai estudar agora a uso capião especial. Por que ela é especial? Ela é especial porque ela exige requisitos especiais. A gente vai ver, né? E ela é especial, ela pode ser urbana ou rural. Deixa eu colocar ali do lado. A uso capião especial ela se subdivide em urbana e rural. A urbana também se subdivide. Ela pode ser individual, inclusive essa individual é também chamada de constitucional, porque ela está prevista no artigo 183 da Constituição Federal,
no artigo 1240 do Código Civil e ainda no artigo 9º do Estatuto das Cidades, é um instituto aí que tem essa tríplice coroa, que está previsto em três regramentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a usucapião coletiva, que só está lá, somente se encontra no Estatuto das Cidades. A gente também vai falar sobre ela. E, por fim, a usucapião especial rural, que também é chamada de constitucional, exatamente por estar prevista no artigo 191 da Constituição, onde o Código Civil repete ipsilíteres no artigo 1239 do Código Civil, conforme eu falei. Né? Então, vamos trabalhar cada uma delas agora. Né? Então, nós vimos 3, vamos para a quarta espécie de usucapião. Só um pouquinho para cá. Que é a usucapião urbana, especial urbana individual, também chamada de usucapião especial constitucional, né? Exatamente por estar prevista na Constituição. Eis aí o artigo 183, como eu falei, repete ipsilíteres o artigo 1240 do Código Civil. Lendo para vocês, então, aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a como sua para moradia de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, olha só a condição especial. Ele não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Né? Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso são conferidos ao homem ou à mulher, ou ambos, independentemente do estado civil, porque aqui ele privilegia qualquer núcleo familiar. Né? Seja família monoparental, isso não importa, seria um ou outro, tanto faz. Né? E o parágrafo 2º traz um outro requisito, né? Que não seja reconhecido pelo mesmo possuidor por mais de uma vez. Esse direito, então, só pode acontecer uma vez. Mais uma regra que traduz a forma especial dessa usucapião. Né? E aí, o que o legislador privilegiou aí? A redução do déficit habitacional, né? Exatamente por incentivar a regularização desses imóveis para fins de moradia. E o parágrafo 3º reprisa novamente as regras já previstas lá no artigo 191 e lá no artigo 102 do Código Civil, 191 da Constituição, onde os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Beleza? Então, aí nós temos o usucapião especial urbana individual. Então, condições especiais. Primeira, imóvel urbano de até 250 metros quadrados. Segunda condição, não pode ser proprietário de qualquer outro imóvel urbano ou rural. E terceira condição especial, não pode ser, esse benefício não pode ser reconhecido por mais de uma vez. Uma vez reconhecido, ele não pode novamente usucapir por essa espécie. Beleza? Então, aqui, eis a primeira espécie da usucapião especial, urbana individual. Bom, ainda na usucapião individual, eu já falei aí que prazo de 5 anos, imóvel de não superior a 250 metros quadrados, né? O Nelson Roosevelt e o Cristiano gostam de chamar de mini usucapião, né? Assim como a rural, ele trata disso como se fosse uma mini usucapião extraordinária. Por quê? Porque não existe justo título de boa-fé. Não exige, né? Como nós podemos perceber, exige os requisitos obrigatórios para toda usucapião, mas não exige os facultativos. Entretanto, exige os 3 requisitos especiais. E não é admissível para pessoa jurídica, obviamente que a pessoa jurídica nem precisava colocar isso, porque a pessoa jurídica não tem residência, né? Ela tem sede. Então, por ser uma condição pessoal, é incompatível o instituto com pessoa jurídica. Né? E outra situação especial é que ela não admite a soma das posses. Em regra, essas usucapiões especiais, em regra, não admitem a acessio possessões, nem a sucessio possessões, que é a soma das posses. Para lembrar disso, que a gente estudou isso lá atrás? Pois é,
não admite. Só que aqui existe uma exceção lá estatuída no artigo 9º, parágrafo 3º do Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257, estabelece que pode ocorrer, né? Eu coloquei até acesso de possessões, mas aqui seria sucesso de possessões para o herdeiro legítimo. Então, lá na sucesso de possessões, nós temos duas situações de sucessão de posse. Nós temos para sucessão a título universal, que seria exatamente isso daqui, herdeiros legítimos, né? Transmissão da herança. E lá também nós temos a transmissão, a sucessão a título singular, que seria o herdeiro testamentário, que não vai se enquadrar aqui. Então, aqui a gente só tem a situação do herdeiro legítimo. Está no artigo, acho que, se eu não me engano, 1829, a ordem da sucessão hereditária dos herdeiros necessários, né? Que seria o quê? Descendentes, ascendentes e cônjuges. Então, a regra é que não há acesso de possessões e nem mesmo sucesso de possessões, mas dentro da sucesso de possessões, o artigo 9º, parágrafo 3º do Estatuto das Cidades, trouxe, então, essa possibilidade de soma das posses através de herdeiros legítimos. Aí, o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, é uma lei especial. Então, lá no artigo 2º, salvo engano, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estabelece lá a regra de que lei geral, que é o Código Civil, não revoga lei especial. Então, os institutos são perfeitamente compatíveis, né? Essa uso capião está tanto no artigo 183 da Constituição Federal, quanto no artigo 1240 do Código Civil, e também lá no artigo 9º do Estatuto das Cidades. Os institutos são perfeitamente compatíveis. Okay? Vamos, então, para a segunda espécie de uso capião especial, que é a urbana coletiva. Eu coloquei urbano aí, por favor, depois vocês corrigem, né? A uso capião é uma expressão feminina, que foi, inclusive, acampada pelo Código Civil, porque a origem da palavra é feminina. Então, aí seria uso capião especial urbana coletiva, né? Se falar os uso capião urbano coletivo, também não está errado, porque a gente está se retratando do Instituto, ok? Só para a gente ter a ciência de que a palavra tem origem feminina. Bom, essa uso capião especial urbana coletiva, ela só tem a previsão na Lei 10.257, que é o Estatuto das Cidades, no artigo 10 a 12, eu não, se não me engano, 10 a 12 ou 10 a 13, eu coloquei 10 a 12 aí, são os artigos que formalizam a uso capião especial urbana. Então, é aquela que para aquisição de imóvel urbano não superior a 250 metros quadrados, individualmente considerado em posse pelo prazo de 5 anos, né, com inexistência de outra propriedade urbana ou rural e apenas uma possibilidade, né? Então, olha só, as condições especiais são as mesmas da individual, né? O que difere aqui é que aqui nós vamos ter um aglomerado de residências, ou até mesmo o objetivo foi para regularizar as favelas, né? E houve uma alteração, né? Porque antes a exigência também era a população de baixa renda e fixação de moradia. Eles tiraram esses requisitos da alteração na lei que alterou a Lei 10.257, e isso trouxe um benefício enorme. Por quê? Bom, primeiro que você não precisa exigir população de baixa renda, porque nem só onde se encontram pessoas com baixa renda é que se encontram imóveis nessa situação. Eu me lembro que ano passado um aluno me perguntou uma situação bem interessante que se enquadrava aqui, né? Eu não me lembro se é PAD ou se é natividade, mas enfim, a pergunta dele era que existia na casa da família várias casas que foram, né, sabe aquele puxadinho? Né? Imagine que você tenha 10 casas e todas aglomeradas de forma que nenhuma está regular, mas então você pode aqui se enquadrar na uso capião urbana coletiva. E pode ser requerido pela associação de moradores, eu não me lembro se é artigo 12 ou 13 do Estatuto,
da cidade, estabelece aqui, então, uma substituição processual, mas é claro que cada um tem que autorizar essa associação que vai representar, né? Que não pode ser pelo Ministério Público. O Ministério Público vai intervir na ação de uso capião somente naquelas situações onde houver interesse de incapaz, né? Ou como fiscal de aplicação da lei, mas nesse caso, somente se houver um conflito fundiário. O Ministério Público, antigamente, ele era obrigatório, hoje não, só nessas situações, né? Então, o Instituto veio para regularizar vilas ou aglomerados de residências e principalmente para regularizar as favelas, né? Então, como é que acontece isso aqui? Imagine aqui um grupo de 100 casas, né? E aí você vai imaginar que cada uma delas, analisada individualmente, não vai ultrapassar a área de 250 metros quadrados. Bom, como é que é isso, então? A associação de moradores faz o pedido e apresenta o memorial descritivo com as áreas e tal, e depois essa sentença vai servir para cada morador registrar na sua matrícula o seu imóvel respectivo, né? Então, eis aí para vocês a uso capião especial urbana coletiva. Passando, então, nós temos a uso capião especial, que também é chamada de constitucional rural, que está prevista tanto na Constituição Federal, no artigo 191, quanto no artigo 1239 do Código Civil, lendo aí para vocês na tela, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua por 5 anos ininterruptos e sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-se produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, também é chamado de uso capião pro labore, exatamente porque aqui o objetivo é fixar o homem no campo e, além disso, incentivar emprego, renda, moradia, giro financeiro, enfim, tornar a terra produtiva, né? Então, 5 anos é o prazo, imóvel não superior a 50 hectares, não pode ter outra propriedade que seja urbana ou rural, de fixação de moradia ou produtividade da terra. Aí eu coloquei 2 observações, né? A primeira observação é que existia uma polêmica. Imagine que alguém tomou posse de uma área rural superior à área de 50 hectares. Nesse caso, né? Entende a doutrina que o pedido deve ser indeferido. E aí eu coloquei para vocês o enunciado 313 da jornada. Por quê? O pedido tem que se restringir à área para a área que ele quer uso capião, exatamente para não ser possível deixar uma outra área sem utilização. Imagine que seriam 60 hectares. Se ele menospreza, se ele vai lá e renuncia a 10 hectares e estabelece o pedido baseado nos 50 hectares, né? Primeiro que há aí uma situação meio que de fraude. Segundo, o que vai fazer com aquelas os 10 hectares? Então, para não tornar essa área sem utilização. Eis aí o enunciado do 313 da Jornada de Direito Civil, onde ele traduz os artigos 239, 1239 e 1240, quando a posse ocorre com área superior aos limites legais, não é possível a aquisição pela via da uso capião especial constitucional, ainda que o pedido restrinja a essa dimensão. E a segunda observação que eu acho bacana dessa espécie de uso capião é que ela admite mais de uma possibilidade, né? Aqui o legislador quis, então, estimular a fixação do homem no campo, né? Então, se ele já adquiriu por uma vez, ele pode sim adquirir pela segunda, terceira, enfim, a lei não limita apenas a aquisição de uma só vez, estimulando, então, essa espécie de uso capião para tornar a terra produtiva e fixar o homem no campo, né?
É claro que não admite para pessoa jurídica e, como eu falei, não vai admitir o fracionamento da área pelo enunciado 313 do CJF, da Jornada de Direito Civil. Seguindo, por fim, nós temos a 7ª uso capião. Uso capião. Oi? Eu acho que vai fechar daqui a pouquinho, falta menos de 1 minuto. Eu vou mandar outros, tá? Ok, Sara, obrigado. Você está ficando expert, hein? Beleza. Vou Quem encerrar. sabe eu vou acabar também ficando, né? Oi? Quem sabe a gente vai ficar acostumado com essas tecnologias. É, né? pois é, quero ver ir para a sala depois.